Perdoe o seu irmão hoje, ou amanhã pode ser tarde demais. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que está aqui comigo junto, perseverando para um dia estarmos ao lado de Jesus quando Ele voltar a essa terra. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria, como eu sempre digo aqui, estar aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos, para meditarmos, para aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e no final, juntos orarmos. O meu desejo de ter criado esse canal aqui, queridos irmãos, é para que nós possamos nos preparar para o céu. É para que nós possamos ser quentes espiritualmente, sermos reavivados. É para que possamos confessar os nossos pecados. Foi com esse desejo que eu, orientado por Deus, decidi criar esse canal. Para você que está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal. E para você que já assiste os vídeos aqui, seja bem-vindo novamente. E se o Espírito Santo tocar o coração de você hoje com essa mensagem poderosa, tudo o que eu peço para você é se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você tem achado dos vídeos, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque isso, queridos irmãos, ajuda demais no crescimento do canal. E vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. Queridos irmãos, para quem não acompanhou o vídeo de ontem nós falamos sobre a história incrível de quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão. Pedro chama Jesus em particular e lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão caso ele peque contra mim? Até 7 vezes? Perguntou Pedro para Jesus, até com ar de exaltação, querendo se gloriar, dizendo que ele era bom e que perdoando 7 vezes ele estaria fazendo algo muito grande. Então vimos que Jesus olha para ele e diz: não te digo 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7. Em outras palavras, o que Jesus estava tentando ensinar para Pedro é que nós devemos perdoar os nossos irmãos sempre que eles pecarem contra nós. Mas a pergunta é: por que devemos perdoar sempre os nossos irmãos? E se eles viverem todos os dias pecando contra nós, nos tratando mal, nos colocando para baixo, nos humilhando, será que mesmo assim precisamos perdoar essas pessoas? Vamos ver na continuação do vídeo de hoje o que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito disso. Qual o ensinamento de Jesus para nós com a mensagem de hoje. E a continuação da mensagem de ontem se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 em diante. E com certeza, queridos irmãos, Jesus estava passando esse ensinamento para Pedro, porque foi na sequência, quando Pedro chama Jesus em particular, ele pergunta acerca do perdão. Jesus então vem com essa parábola que nós vamos meditar agora. Não sabemos, a Bíblia não dá informações se tinha outros discípulos ali, outras pessoas ouvindo. Mas eu creio sim que estava Pedro e os outros discípulos também ouvindo essa mensagem poderosa de Jesus. E primeiramente, queridos irmãos, Jesus passa aqui esse ensinamento através de uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola, queridos irmãos, trata-se de uma história real, ou seja, uma história que existe. Também pode se tratar de uma história fictícia, ou seja, uma história que não existe. Ou também pode se tratar de algo do dia a dia, coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver ou a fazer, como a parábola do semeador, por exemplo, que as pessoas ali estavam acostumadas a mexer e a lidar com a terra. Então Jesus usa estas palavras para eles entenderem e compreenderem melhor qual o ensinamento que Jesus queria passar para eles. Então todas essas histórias, sejam histórias reais que aconteceram, sejam histórias fictícias ou coisas do dia a dia, Jesus usava para dar um ensinamento às pessoas. Que sabedoria esse Jesus! Jesus era o verdadeiro contador de histórias. E leia comigo agora o texto de Mateus capítulo 18, versículo 23. A parábola do credor incompassivo. E diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Disse o servo ao rei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, aquele servo que teve a dívida perdoada, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Vejam, o que esse servo devia para ele era muito pouco se formos pensar no que ele devia para o rei. E, agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. E o conservo fez o mesmo que ele fez com o rei. Vamos ver o que acontece agora nessa história. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então os companheiros dele viram tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez com o seu conservo. O rei tinha perdoado uma grande dívida dele, que ele teria que ser vendido ele, a sua esposa e também os seus filhos para pagar essa dívida. Mas o rei se compadeceu dele. E ele não se compadeceu do seu conservo. Agarrou e colocou ele dentro da prisão. Mas aí os companheiros dele viram e se entristeceram. Olha o que ele fez. Recém o rei livrou ele da dívida dele. E ele não o livrou a dívida do seu servo. E foram lá e contaram tudo para o rei. O que tinha acontecido, o que ele tinha feito. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicou de joelhos. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Perguntou o rei para ele. Tu não devia te compadecer do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, Jesus agora falando, vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Uau, queridos irmãos! Olha a mensagem poderosa de Jesus para nós. Dê glória a Deus por esse ensinamento incrível da palavra de Deus. Primeiramente, o servo devia muito dinheiro ao rei e não tinha com que pagar. E essa dívida seria pagada sendo ele vendido, a sua esposa e também os seus filhos. Mas esse servo, muito triste e angustiado porque seria vendido, talvez separado da sua família, se prostrou de joelhos diante do rei e disse para o rei: compadece-te de mim, por favor. Sê paciente comigo e eu vou te pagar essa dívida. E o rei olhou bem nos olhos dele, se compadeceu dele, porque a sua família talvez seria separada, seriam vendidos, e disse: vai-te embora, eu vou te perdoar a tua dívida. Imagina agora nesse momento a alegria desse servo saindo todo feliz, com a sua dívida paga. Ele poderia ficar perto da sua família. E aí então no caminho ele encontra um dos seus conservos, que lhe devia uma mixaria de dinheiro, comparado ao que ele devia ao rei. E aí ele cobrou essa dívida do seu conservo. E a mesma coisa que ele fez com o rei, o seu conservo fez com ele. Se ajoelhou diante dele, sendo que nem rei ele era, e disse: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, sê paciente comigo, e eu vou te pagar toda essa dívida. Mas aí, queridos irmãos, vem o grande ápice da história de Jesus. Há pouco tempo, esse servo tinha sido perdoado pelo rei, e ele devia também perdoar o seu conservo, esperar para que ele pudesse pagar, porque ele disse que ia pagar. Se ele não quisesse quitar a sua dívida, tudo bem, não tinha problema, mas ele podia esperar. E ele não quis saber, ele não quis perdoar o seu conservo e o coloca atrás das grades. E de lá ele sairia somente quando ele pagasse a sua dívida. Então os seus companheiros, vendo isso, se entristeceram muito. E claro, recém o rei tinha perdoado a dívida dele, ele poderia ficar com a sua família. E foram lá e contaram tudo para o rei. Rei, o servo que o senhor acabou de perdoar viu o seu conservo que lhe devia uma mixaria e não quis perdoá-lo. E o rei então se indignou: traga ele aqui agora, servo malvado. Eu não acabei de te perdoar toda a tua dívida, tendo misericórdia e compaixão de ti? Tu não devia fazer o mesmo com o teu conservo? Agora eu vou te colocar atrás das grades, e tu também vai sair de lá somente quando tu pagar toda a tua dívida. E então, queridos irmãos, Jesus finaliza:
assim o meu Pai, Deus, o nosso Pai, fará a cada um que do íntimo, lá do fundo, não perdoar o seu irmão, não perdoar o seu próximo. Que ensinamento incrível, queridos irmãos. Que história incrível, meus queridos irmãos. Não sei se para você ficou clara essa parábola. Para mim, ela é claríssima. Qual era o ensinamento que Jesus estava querendo passar aqui para Pedro, para seus discípulos e para nós hoje, queridos irmãos? É que nós precisamos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, lá do íntimo. Não é perdoar da boca para fora, queridos irmãos, mas sim do fundo do nosso coração. Eu sei que perdoar não é uma coisa fácil para todas as pessoas. Tem pessoas que têm mais facilidade em perdoar. Tem outras que têm dificuldade em perdoar. Mas o que Jesus nos ensina é que precisamos perdoar o nosso próximo lá do fundo do nosso coração. Eu pergunto para você agora, quantas imundícias você já fez no decorrer da sua vida? Quantos pecados você comete no seu dia a dia? Quantas vezes nós já pecamos contra Deus, contra as outras pessoas? Nós somos pecadores, nós somos fracos. Nós dizemos que vamos mudar e não mudamos. Nós falamos que não vamos cair mais em tal pecado. E daqui a pouco nós estamos atolados no pecado. Nós voltamos a fazer as mesmas imundícias de antes. E mesmo assim, Deus nos perdoa. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos transforma. E agora eu pergunto de novo para você, não deveríamos agir assim também com o nosso próximo? Se Deus nos perdoa, nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Porque nós cometemos pecados todos os dias. E Deus tem misericórdia de nós. Nós também precisamos ter misericórdia do nosso próximo, que também comete pecados todos os dias. Que também pode pecar contra nós, nos magoar, nos entristecer. E eu entendo que tem casos de pessoas que foram muito magoadas por outras pessoas. Passaram maus bocados nas mãos de outras pessoas. Sofreram demais nas mãos de outras pessoas. Talvez foram agredidas por outras pessoas, abusadas por outras pessoas. E isso não é uma coisa fácil de perdoar. Mas mesmo assim nós precisamos não deixar o nosso coração duro. E perdoar essas pessoas, porque o perdão, ele nos transforma. E o fato de nós perdoarmos outras pessoas que nos magoaram e nos entristeceram, não quer dizer que nós precisamos ficar ao lado dessas pessoas, conviver com essas pessoas. Se a situação já não dá mais, já não é suportável, tudo bem. Perdoamos essas pessoas e vai cada um para o seu lado. O importante é perdoarmos do nosso íntimo, não termos ressentimento com essas pessoas, entregar nas mãos de Deus, porque Deus é o Deus que julga, Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Somente precisamos perdoá-las para também sermos perdoados. E você que está aqui comigo no vídeo de hoje, talvez tenha um ressentimento com alguma pessoa, talvez tenha uma mágoa com alguma pessoa, talvez ainda não perdoou certa pessoa porque fez algo contra você. Agora nós vamos orar juntos. Esse é o momento de pedir a Deus para que Ele ajude você a perdoar essa pessoa. Tire a dureza do seu coração, porque senão Deus também não vai te perdoar. Deus não vai nos perdoar se nós não perdoarmos o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão. Precisamos deixar isso nas mãos de Deus e sermos transformados pelo perdão. Sermos purificados, porque o perdão nos salva, nos liberta e nos livra das garras do diabo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por essa mensagem linda, incrível, desta parábola maravilhosa, Pai, do teu ensinamento para nós. Vimos aqui, Senhor, que precisamos perdoar o nosso próximo para também sermos perdoados por Ti. Nós cometemos muitos pecados, assim como o nosso próximo também comete. E o Senhor nos ensina que se não perdoarmos o nosso próximo do nosso íntimo, o Senhor também não vai nos perdoar. O Senhor também não vai agir com misericórdia para conosco. Tira a dureza do nosso coração, tira o orgulho do nosso coração, que possamos perdoar o nosso próximo, mesmo que ele tenha nos magoado muito, nos entristecido muito. Que possamos perdoar e deixar tudo em Tuas mãos. Nos dê sabedoria, nos ensina, nos ajuda, precisamos de Ti para fazer isso, porque em muitos casos não é difícil, eu sei disso. Mas ajude a cada pessoa, a cada irmão que está aqui comigo a fazer esse ato, porque é o que o Senhor nos pede, Pai.
Obrigado por tudo, acompanhe, cuide e proteja de cada irmão que está aqui comigo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo tocou você com essa mensagem, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente aqui no vídeo o que você achou, compartilhe para cada vez mais pessoas conhecerem a respeito do canal. Também considere ser um membro aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99 você se torna um membro. Apoie essa obra, abençoe essa obra e ainda você receberá uma Bíblia missionária. Então, uma boa noite a todos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que está vendo o vídeo. Fiquem todos com Deus.